Olá pessoal, tudo bem? Então, rapidamente aqui, trazendo mais uma aula, vamos dizer assim, meio que uma aula extra, que no caso a próxima aula seria a aula para a gente colocar o frete também calculado, também sendo utilizado o cálculo no caso, no carrinho. Eu quero fazer algumas modificações para que a próxima aula, que vai ser essa, para a gente pegar aquele input do CEP e também jogar lá, para que a gente possa ter mais facilidade nesse processo, tá? Então, o primeiro passo aqui que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai transformar esse cara aqui, tá? Calcule o frete em um componente, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui para o Visual Studio Code. Aqui na pasta de Views, eu vou criar uma outra pasta, tá? Então, botão direito aqui. Eu posso até fazer já assim, ó. Botão direito, New File. E aí eu coloco Components, barra, e o nome do arquivo que eu quero. Então, ele vai criar a pasta Components e o arquivo pra gente vai ser shipping.blade.php. Tá bom? Esse aqui vai ser o nosso componente. Esse cara aqui, caso você esteja tendo esse primeiro contato, aqui no canal da Code Experts, a gente tem um vídeo sobre esses tag components do Blade que vieram como novidade na versão 7. E desse conceito a gente está usando aqui a forma anônima desse componente, ou seja, esse componente normalmente ele vai ser composto por uma camada PHP e a camada de view desse componente, que é uma view do componente diretamente Blade, tá? Mas elas está ligado ali, a view com o componente. Como aqui a gente chama de componente anônimo, a gente tem somente a camada de view desse componente. Mas ainda assim, nesse componente eu posso usar, por exemplo, o conceito de passar propriedades para serem consumidos dentro dessa tag, tá bom? A gente vai ver aqui de forma bem direta e rápida, mas eu tenho um vídeo sobre tag components que eu vou deixar linkado tanto ao final do vídeo quanto já deve ter aparecido um card aqui no momento que eu falei a primeira vez essa referência, tá bom? Então aqui só para a gente testar, eu vou criar aqui uma div, tá? Com H1, tá bom? E olá, eu sou comp. Só para a gente testar ali. Então, salvando aqui, como é que a gente usa esse componente? Então, venho aqui na single, tá bom? Aqui acima, a gente tem aqui a área do frete. Eu vou colocar logo ele aqui dentro desse call 12. E aí eu vou colocar como que a gente faz para o Blade entender que eu quero carregar um componente. Então, todos os componentes do Blade, nesse pensamento tag, a gente coloca X, traço e o nome que a gente deu. Então, ali é shipping. Eu coloco shipping, eu não preciso colocar a extensão, porque a extensão o próprio Laravel já carrega. Então, eu já posso fechar esse componente aqui nele mesmo, tá bom? Então, fazendo isso, internamente o Blade sabe como carregar o que é necessário, ele vai procurar dentro da pasta components pelo arquivo shipping.blade.php. Então vamos voltar aqui, vou atualizar. E aí a gente tem aqui, ó, olá, sou um componente, tá bom? Se você quiser, por exemplo, receber aqui dentro um conteúdo vindo de tags, você pode printar aqui slot, tá? Então voltando aqui, tá? Você percebe que nem quebra. É uma variável que não existe em nenhum momento, mas ela existe dentro do componente, mas quando que ela vai receber um valor? Se você precisar, você pode também ter uma tag de fechamento, tá? E passar valor para aquele slot é só você colocar qualquer valor aqui. No caso aqui, fica subentendido ou entendido entre as tags, tá? Então, voltando aqui, atualizar, está aqui pra gente, tá bom? Pontos bem rápidos aqui para você entender um pouco mais de nuance disso. Como a gente não vai precisar, o componente vai se auto-fechar aqui pra gente. Então, esse slot eu posso tirar daqui. Inclusive, você pode até colocar slots nomeados, tá? Sem nenhum problema. Então, aqui no caso, eu vou pegar aqui acho que eu vou pegar só esse form mesmo. Essa div mt4, no caso, é o margin top, né? Que a gente colocou. Então, eu vou remover daqui. Eu copiei só o form do CEP. Venho aqui no componente e colo o conteúdo aqui dentro, tá? E aí, por enquanto, a gente pode deixar fixo aqui esse MT4. A gente pode dinamizar isso também, sem nenhum problema, tá? E aí, vamos voltar aqui, eu vou atualizar.
aqui a gente tem tudo funcionando pra gente, tá? No caso de carregar agora de dentro do componente. A gente vai fazer mais uma alteração, mas vamos só verificar se tudo está certinho. Beleza? Certinho pra gente. E aí, voltando aqui, uma coisa que faz parte desse componente, vindo aqui abaixo, é justamente esse script, tá? Que a gente faz aqui as requisições e etc. Então, vou recortar isso daqui da single. Aqui a gente pode até remover esses scripts daqui, essa section. Vamos aqui no shipping, tá? A gente pode até fazer aqui, ó, só para fazer um contrabalanço, eu atualizei, tá? Vou colocar novamente aqui o SEP, aí percebe que não está funcionando, tá? Então, voltando aqui, ó, vou colar o script aqui dentro. Vou só dar uma indentada aqui. Deixa eu só dar uma organizada nisso aqui tudo. Dar um tab para trás. Beleza. Está aqui dentro da script, só um tab adentro. Beleza. Tá? Então, ficar ali dentro do componente. Eu vou atualizar novamente aqui a tela. Calcular. Agora voltou a funcionar normalmente. E aí, se eu vier aqui no Inspect, você vai perceber o seguinte. A gente tem um componente aqui, né? Aqui no caso, todo esse conteúdo aqui, essa div MT4 é o componente agora pra gente. E aí você percebe que a gente tem o form e logo após o form já vem o script, tá? Fica meio estranho, né? Ter scripts no meio das tags HTML diretamente assim, embaralhado. Então a gente pode fazer se aproveitar de uma técnica aqui do Laravel, que é o uso de stacks. Então eu vou recortar esse script daqui. Vou criar aqui, ou chamar a diretiva push, e vou colocar aqui component scripts, tá? Então, end push. Vou colar esse script aqui dentro, tá? Dá um tab aqui para indentar. E aí, se a gente voltar aqui e atualizar, ó, você percebe que o script ele some daqui, né? Peraí. Aqui. Beleza. Fechar essa parte aqui de baixo também. Ó, o script ele sumiu. Por quê? Porque eu ainda não indiquei onde eu quero carregar, onde eu quero que ele apareça. Então, vamos voltar para o Visual Studio Code. Vou fazer aqui um Ctrl P, vou pegar aqui o nosso site. Front, o layout base. Então, front.blade.php. E eu vou fazer o uso desse pensamento de stack logo após aqui o yield de scripts. Então, como é que eu faço isso? @stack. Tá bom? E aí eu coloquei ali component -scripts. Então agora todo componente que estiver utilizando o @push com component scripts vai jogar o trecho de código que tiver entre essas duas diretivas, @push e @endpush, aonde existir @stack, tá? Então com isso você consegue é um pensamento assim, eu não estou usando ali a herança de template, mas eu tenho trechos dessa view que eu quero jogar em partes específicas de uma outra view, tá? Ou de uma view py, qualquer coisa assim, tá bom? Então você consegue usar o stack aqui para fazer esses carregamentos, tá bom? Então, vou atualizar aqui. E aí, se você perceber, ó, a gente continua aqui conforme tudinho sem o script, mas lá embaixo, após o appjs, o nosso script está aqui, ó. Form shipping, o add event list submit, etc. Então, ele já veio para o lugar correto, incluído ou recuperado ou colocado a partir do nosso componente. E aí, isso vai ser adicionado dinamicamente mediante o uso do componente naquela tela, tá bom? Então, bem interessante. E aí, voltando aqui, eu atualizei já, né? Então, calcular aqui, tudo funcionando do jeito que tem que funcionar, tá? Aqui pra gente tem mais um detalhezinho que a gente já... Só minimizar esse menu lateral aqui. A gente vai fazer uma pequena correção aqui, que é o seguinte. Está aqui na nossa tela, certo? Beleza. Se eu clicar em calcular, olha o que acontece, ele duplica, tá bom? Então, como a gente isolou esse pensamento do frete em um componente, eu vou já aproveitar aqui e fazer de forma simples o seguinte.
A gente pega aqui essa div py, que é a div py do form, tá? E faz um append do resultado do frete logo após o formulário ou dentro da nossa... No caso aqui ele ficaria ao final, né? Que está appendando, né? Então, o que eu vou fazer? Para simplificar a nossa vida, eu vou colocar aqui uma div.shipping-result, tá? Vou deixar ela fixa aqui. Aqui no caso do... Aqui abaixo, onde eu pego o form parent, eu vou modificar aqui para shipping result e vou fazer a busca. Posso até pegar aqui esse documento, cadê? Só para agilizar aqui o query selector, vou pegar aqui rapidamente. Venho aqui abaixo, onde eu estava pegando o form shipping parent element, colo aqui, e aí eu vou pegar agora a div com essa classe shipping-result, certo? Com isso, eu vou pegar shipping result e dentro dela eu faço o append child, que é as linhas ali com base no frete retornado, tá bom? Então vamos voltar aqui, eu vou atualizar. E aí, ainda assim, ainda não vai funcionar, tá? Mas a gente só vai testar essa modificação rapidamente. Beleza? Tudo ok? Beleza, está entrando aqui no ship result. Eles estão aqui, ó, tá? Beleza. Então, voltando novamente, o que eu faço? Aqui eu posso tranquilamente ship result.inner text igual a nada. Então, toda vez que a gente receber um resultado de fora, essa div ship result ela fica vazia e aí vai ser preenchida mediante os resultados do frete. Tá? Então, eu vou atualizar a página. Então, calcular aqui. Beleza, vou calcular novamente. Tá? Você percebe que não duplica mais, tá? Ó, calcular novamente. Tá? Inclusive está indo. Eu vou aqui no Network, limpar tudo aqui. Ó, calcular. Vamos aqui na requisição, está voltando tudo certinho, tá? Só que aqui tem mais um detalhezinho. Acho que aqui, por enquanto, a gente vai colocar um load sem nenhum problema. Mas por enquanto parece que não está acontecendo nada, mesmo eu clicando novamente, tá? Se eu mudar o CEP para... Não sei se esse CEP existe aqui, vamos só calcular aqui. Acho que fica na mesma o valor, né? Fica na mesma porque é a mesma região, basicamente, eu acho. Mas o grande ponto aqui é, por enquanto a gente não tem um load, vamos só modificar onde a gente inicia a busca e a limpeza dessa div form ship result. Então vamos aqui. É bem simples, eu tiro isso daqui. Tá? Só organizar aqui rapidamente. E a gente pode colocar aqui acima assim que o form for submetido, tá? E aí voltando aqui, posso até deixar esse prevent aqui antes, tá? Para deixar organizado. Eu vou atualizar. E aí colocando aqui esse 820 veio pra gente. Se eu clicar em calcular novamente, aí já limpa antes de fazer a requisição. Então já vai fazer esse meio que um togglezinho some e aparece novamente, tá? Então, tá bom? Então, basicamente uma modificação aqui bem pontual. E aí, por exemplo, se você quiser, vamos supor que a gente quer aqui na tag, eu tô aqui, opa, vou fechar esse front, eu vou aqui para single. Se na tag você quiser, por exemplo, receber um valor URL, tá? A gente pode colocar aqui, ó, barra API, barra shipping. E aqui vai ter uma particularidade, mas eu vou deixar dessa forma. Mas aqui eu estou indicando que, no caso, usando essa anotação 2 pontos, estou indicando que essa URL ela é uma propriedade que vai ser recebida lá internamente no nosso componente. Tá bom? E aí, para me garantir esse controle corretamente, eu posso, antes aqui da div principal, chamar aqui @props, passo um array aqui para dentro e coloco aqui a minha chave URL. Tá? Aí aqui dentro, por exemplo, só para a gente fazer um teste rapidamente, eu vou printar aqui ó, o URL, onde tem ali calcule o frete. Tá? Vamos aqui, vai ter uma particularidade, mas eu vou atualizar.
E aí a gente, como eu passei uma string, a gente vai ter aqui uma quebra, tá? Dá um passe e erro aqui pra gente. Então quando você for passar uma string fixa, né, literal aqui, na verdade, melhor dizendo também, uma string literal para esse parâmetro, você não esqueça de envolver ela com aspas simples, tá? Então é isso. Vou atualizar aqui. E aí está aqui, ó, a /p e /shipping. E aí, nesse caso, a gente pode, aqui no Shipping Blade PHP, onde a gente faz aqui, ó, o URL, mas aqui acima, né, a gente pode, tá, eu estou dentro do componente, vou remover isso, posso colocar aspas simples e printar o URL aqui. Tá bom? E aí, voltando, atualizar, vamos limpar aqui as requisições, já já a gente remove isso daqui. Colocando aqui o nosso CEP, calcular, e aí ele foi certinho, ó, tá? Só que agora, com a diferença aqui, se eu, vamos supor, vamos ter um pensamento simples aqui, vamos dizer que eu não quero modificar esse shipping para mim, quando eu for para o cart, tá? Porque no cart a diferença do cart para esse produto, como a gente comentou, é que no cart eu tenho X produtos no carrinho, isso vai depender da quantidade de itens, pode ser 1 ou pode ser 10. Então ali vai ter que ter um loop para me passar esses itens do carrinho para dentro do serviço de cálculo de frete. E aí, para mim não ter que modificar esse endpoint, o código dele para poder adequar isso, eu poderia fazer um outro endpoint, vamos supor shipping cart, e a lógica de fazer o cálculo, a busca do cálculo e etc, exibir isso para o usuário, permitir que ele impute esse dado, já está isolado nesse componente. Eu só precisaria modificar, vamos supor, a URL que vai calcular o carrinho ou um produto singular, tá? Então, essa é a ideia aqui, mas a gente vai adequando e vendo o que vai se encaixar melhor pra gente. Tá bom? Então, ó, como eu mudei ali, ó, realmente, né, você percebe, a gente já percebeu, sabia que ia acontecer isso, mas ele recebeu de fato o shipping-cart, vai dar um 404 porque não existe, mas basicamente fica bem funcional e bem prático esse pensamento. Então, deixa eu só voltar aqui no componente e remover essa URL daqui. E aqui vai ser só a /p e /shipping no caso. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Essa melhoria pra gente. Vou deixar comentado aqui. Tá? Então, nosso tag component aqui do Blade, que é o nosso shipping, tá? E aí, com essa melhoria, eu espero que facilite a nossa implementação dessa mesma lógica, dessa mesma view, trecho de view no caso, que é o input lá dentro do carrinho, e que as melhorias que a gente tiver a aplicar nesses pontos que envolvem esse processo fiquem mais fáceis para a gente manipular isso, tá bom? E aí a gente já tem aquela questão de ficar duplicando contornada aqui. Tá? Então, espero que tenha ficado claro, espero que tenha curtido. Qualquer dúvida, só me chamar aí nos comentários abaixo. E não esqueça de deixar o seu like ou dislike se de alguma forma esse vídeo não te ajudou. Isso me ajuda a entender o que funciona e o que não funciona. Um like se te ajudou, compartilhe aí com a galera, ajude a gente a chegar a mais pessoas com esses conhecimentos. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber os futuros materiais aqui da Code Expert. Então é isso, sucesso, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais.